Quero saudar cada irmão, cada irmã presente aqui no templo, você que nos assiste pela internet, com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero te convidar a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 28, o último capítulo de Mateus. Nós vamos ler do versículo 16 até o final. Mateus 28, do 16 até o final. Mesmo assentados, mas com toda reverência, a palavra do Senhor. Façamos a leitura. Diz assim o texto: Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra que nos alcançou. E te pedimos, Pai, que em nome de Cristo Jesus, ela continue falando conosco, que Teu Espírito, que é santo, ministre aos nossos corações aquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa noite, que toda honra, todo louvor e toda glória sejam dados somente a Ti. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém e amém. Amados e amadas, vocês percebem que aí no início do texto fala que os 11 discípulos foram para onde Jesus os havia ordenado. 11 porque nessa altura Judas já estava morto. E o texto fala, ou dá continuidade, sobre a fala da ressurreição de Jesus. E a ressurreição de Jesus trouxe para toda a humanidade a vitória sobre a morte. E não existe nada que amedronte mais o ser humano do que a morte. Nós, enquanto humanidade, nós tememos a morte. Não existe nada que traga mais dor, nada que traga mais sofrimento, nada que abale mais os nossos corações, que mexa com as nossas emoções, do que a notícia da morte. E às vezes nem é a morte ou a notícia da morte em si, mas a forma como ela se dá, o tipo de morte. Isso mexe muito com a gente. Nós sofremos ou nós somos impactados até mesmo pela morte de pessoas que nós não conhecemos. Pessoas com as quais nós não mantemos um relacionamento. Mas a certeza da finitude, ou quando a finitude se apresenta de uma forma tão dinâmica diante de nós, isso nos assusta. Isso nos assusta. Isso acontece porque nós não fomos feitos para morrer. Deus nos criou para viver, Deus nos criou para a vida. Lá em Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 11, diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem, no coração da mulher. Então nós não sabemos lidar com a morte não fazia parte dos planos originais de Deus. A morte é consequência do nosso pecado. Desde que o mundo é mundo, o ser humano busca, por meio da ciência, uma forma de retardar ou até mesmo de impedir a morte. Quando Jesus morreu, para muitos naquela época, para muitos que o acompanhavam, muitos dos seus discípulos, diante da morte de Jesus, eles se viram, ou a morte de Jesus trouxe para eles um significado de fim dos sonhos, fim
dos projetos, fim de uma possibilidade de liberdade, liberdade do Império Romano, liberdade da castração que sentiam, da qual eram vítimas e que não podiam manifestar a sua fé livremente. Para muitos foi o fim da alegria, o fim da esperança, o fim da esperança da nova vida prometida por Jesus Cristo. Isso fica muito claro para a gente lá no capítulo 24 de Lucas, quando é narrado os discípulos no caminho de Emaús. Voltaram para Emaús porque eles estavam desesperançados. Achavam que tudo que haviam vivido com Jesus não passou de uma ilusão, porque agora Jesus estava morto. E se Jesus estava morto, de que valia mais permanecer em Jerusalém? Vamos voltar para o nosso passado, vamos voltar para a vida que tínhamos antes, vamos voltar para Emaús, e lá em Emaús vamos chorar as nossas mágoas, vamos nos enterrar ali. Mas aqueles que creem, aqueles que já tiveram uma experiência com Jesus, esses podem declarar que Jesus Cristo vive. Que Jesus Cristo vive, e por isso nós temos em nós também uma viva esperança, uma esperança da ressurreição. A esperança de que também um dia, como Ele, haveremos de ressuscitar. Lá em Romanos 6, Paulo trata desse assunto. Paulo nos ensina que através de Jesus Cristo e pelo poder de Deus, nós também haveremos de ressuscitar e teremos os nossos corpos transformados. Mas a gente não precisa esperar pela ressurreição para sermos transformados. A proposta de transformação já está presente na minha vida e na sua vida. Ela nos é oferecida, oportunizada todos os dias, em todo o tempo, de permitirmos, através do Espírito Santo, sermos transformados, termos o nosso caráter transformado, moldado na medida de Jesus Cristo. A ressurreição tem o poder de nos transformar aqui e agora, enquanto nós estamos nessa vida. Quando nós nos abrimos para o agir do Espírito Santo, quando nós recebemos do Espírito Santo a revelação de quem Deus é e de quem nós somos. Eu tenho dito isso várias vezes, o Senhor tem ministrado muito isso ao meu coração, que o maior milagre acontece quando nós temos os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais abertos e nós conseguimos entender, compreender quem é Deus e quem nós somos. Essa é a maior revelação que nós podemos receber. O quanto precisamos de Deus, o quanto dependemos dEle e o quanto Ele nos ama. E esse poder, ao mesmo tempo, nos transforma. Esse poder, ao mesmo tempo, nos faz entender qual é a nossa missão nesse mundo. E diante desse entendimento, nós assumimos a nossa responsabilidade diante daqueles que ainda não conhecem a Jesus Cristo. Essa é a nossa missão, como o texto diz. Pregar o amor de Deus, mas mais do que pregar verbalmente, viver, testemunhar, sermos, através das nossas vidas, um testemunho vivo e fiel. Missão e responsabilidade não traz peso para aquele que conhece verdadeiramente Jesus Cristo, para aquele que tem um relacionamento com Jesus Cristo. Missão e responsabilidade sobre o outro, sobre aquele que não conhece a Jesus, para aqueles que amam ao Senhor, é um privilégio, privilégio de poder anunciar vida em meio à morte, privilégio de poder anunciar alegria no meio da dor, privilégio de poder anunciar esperança em meio ao caos, é privilégio. O versículo 17 do texto que nós lemos, diz que alguns duvidaram, a dúvida é parte inerente da natureza humana. E ela pode até ser algo saudável quando ela nos leva à busca da verdadeira ou da verdade absoluta.
Quando essa dúvida mexe conosco de tal forma que nos levanta, que nos anima a buscar a verdade, essa dúvida é algo saudável, é algo que nos fará crescer. Quando ela nos leva à busca da real compreensão dos fatos, da real compreensão de quem é Deus, de quem é Jesus, de quem é o Espírito Santo, de quem nós somos e da vida que está proposta para cada um de nós. Em João, capítulo 20, versículo 24, é narrado a história de quando Jesus aparece para Tomé. Tomé, aquele que duvidou, aquele que precisou ver para poder crer. E quantas vezes nós somos Tomé? Ou quantas vezes nós somos como Tomé, precisamos ver para crer. E pior, muitas vezes, apesar de vermos, ainda assim não cremos. Não cremos. Tem a história também na Bíblia, lá em Juízes, no capítulo 6, a história de Gideão. O povo então havia pecado diante do Senhor e os midianitas avançavam diante do povo de Israel e o povo sofrendo, clamou a Deus, pediu para Deus que viesse ao socorro deles. E Deus então levanta um juiz, levanta Gideão, para conduzir o povo no resgate, para conduzir o povo para a libertação. E Gideão duvida de que ele seria a pessoa escolhida para isso, e ele então diz para o Senhor: olha, tem aqui, me dá um sinal, tem aqui essa lã. Então, que se o Senhor estiver me chamando, se for eu mesmo que o Senhor quer que conduza o povo, então que chova ou que o orvalho caia somente nessa lã e que toda a terra em volta fique seca. Na manhã seguinte, a lã estava molhada e a terra em volta estava seca. Ainda assim, Gideão não acreditou. Senhor, eu preciso de mais um sinal. Só que agora é o contrário. Que somente a lã fique seca e toda a terra molhada. E isso aconteceu. O Senhor enviou para ele, então, o segundo sinal. E aí, então, Gideão acreditou. Eu e você, meu irmão e minha irmã, nós temos sido alvos das bênçãos, dos milagres, da misericórdia, da graça de Deus, diariamente. Mas mesmo sem dizer uma palavra, por meio das nossas ações, muitas vezes nós duvidamos desse amor, dessa graça, dessas bênçãos e desses milagres que estão derramados sobre nós. Por meio das nossas atitudes, nós duvidamos do amor de Deus, do cuidado de Deus, do poder de Deus e da vontade, do propósito de Deus para as nossas vidas. Só porque nós não estamos vendo. Porque nós somos uma geração que precisamos ver para crer, que precisamos tocar para sentir que é real. Porque nós estamos perdendo a capacidade de crer sem ver. E muitas vezes, mesmo vendo, ainda assim, nós não cremos. E vivemos aí, em busca de sinais. Eu quero os sinais, me envia os teus sinais, Senhor. Mas olha só o que diz lá em Mateus, no capítulo 16, versículo 4. Geração má e adúltera, pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Quem foi Jonas? Foi aquele que recebeu da parte de Deus uma missão, que se negou a essa missão, que foi engolido por um peixe, e que só então compreendeu a sua missão, pregou ao povo em Nínive, o povo se converteu e o povo foi salvo. Esse, o sinal que foi dado, nenhum mais será dado. E aí vem Jesus Cristo, o Filho do homem, que morreu, mas que ao terceiro dia ressuscitou. Não haverá mais sinal, não há plano B. Jesus é o único e derradeiro plano de Deus para a nossa salvação. Ou você crê nisso, ou você não crê. Não tem meio termo.
Ou você vive fundamentado nessa verdade, ou você vive fundamentado nessa fé. Ou eu e você precisamos parar de brincar de ser crente, de brincar de ser cristão. Nós temos que assumir o lado que nós estamos. Não dá para permanecermos em cima do muro. Mesmo porque o próprio Deus diz, ou seja frio, ou seja quente. Ele não quer saber de pessoas mornas. Mas Deus é tão misericordioso, Deus é tão bom, e Ele nos ama tanto. E Ele acredita tanto na humanidade que Ele criou, na humanidade pela qual Ele entregou o seu único filho. Ele acredita tanto, que Jesus vai até Tomé, estende as suas mãos, mostra as feridas e diz, se é preciso você tocar para que você creia, então toque. Toque. Porque Ele não desiste de nós. Ele não desistiu de Tomé. Ele não desiste de nenhum de nós. Coloca o dedo aqui, Tomé. Veja as feridas da minha mão. Olha as chagas nos meus pés. Esse Jesus que morreu e que ressuscitou, Ele compreende as nossas dúvidas, Ele compreende as nossas fraquezas e Ele continua nos amando, apesar de todas elas. Mas nós não podemos permitir que as dúvidas nos dominem. Nós não podemos permitir que as dúvidas tirem de nós a confiança de que Jesus Cristo ressuscitou, de que Jesus Cristo está vivo e que um dia haveremos de estar com Ele. Nós temos que buscar nele e na sua palavra. Entenda isso, meu irmão, minha irmã. Assim, profetas do Senhor hoje em dia, assim, palavras de conhecimento, assim, revelação. Mas tudo que nós precisamos está contido na Bíblia, nas Escrituras, que é a palavra do Senhor. As dúvidas podem surgir, sim. Mas elas serão sanadas, elas serão supridas pelas Escrituras. Elas serão supridas pela presença de Jesus Cristo em cada um de nós. A parte B do versículo 20, Jesus diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. É uma promessa para o presente. Ele não diz, eis que estarei convosco. Ele diz, eis que estou. É uma realidade, é algo concreto, já aconteceu. Eu estou com vocês sempre, até o final dos tempos. Jesus disse isso para aqueles discípulos, e Jesus diz isso para mim e para você nessa noite. Ele está conosco e permanecerá conosco, apesar das nossas dúvidas, apesar das nossas contradições, apesar das nossas fragilidades, apesar do nosso pecado. Jesus está conosco em todo tempo e em qualquer circunstância. Ainda que você não sinta. Nós gostamos muito, de sensações. Muitas vezes somos movidos por sentimento, por emoções, por sensações. E a palavra nos diz que o nosso coração é enganoso, que os nossos sentimentos nos enganam. Então, ainda que você não sinta, ainda que diante de muita dor, de muito sofrimento, você se entenda só. Ainda que diante de incertezas, de inseguranças, de dúvidas, frustrações que são próprias da vida, e nós precisamos aprender a lidar com as nossas frustrações. Ainda assim, você precisa entender que você não está só. Ainda que diante das fatalidades, ainda que diante da morte, diante do desânimo, diante da desesperança, você se perceba ou você se sinta só, ainda assim você precisa acreditar na palavra do Senhor, que diz que Ele está com você. Porque a presença de Deus é real, a presença de Deus é constante. A presença de Deus não depende do meu sentimento, nem do seu sentimento. Porque tem a ver com Ele, não tem a ver conosco. É sempre dEle a iniciativa. É tudo por Ele. É tudo por causa dEle. Para Ele, por Ele, para Ele. São todas as coisas.
E ele disse: eu estou com vocês sempre e para sempre. Aonde você estiver, Cristo está. O nosso credo apostólico é uma confissão da nossa fé. E lá nós afirmamos que ao terceiro dia Jesus Cristo ressuscitou, subiu aos céus e que Ele está diante de Deus Pai à direita. Mas Ele também está conosco, conforme Ele prometeu, porque Ele é um Deus onipresente. E essa certeza é o que nos faz seguir em frente, apesar dos desafios da vida, apesar da morte, apesar das dúvidas, apesar das dores, apesar da tristeza. Essa certeza que nos permite experimentar paz em meio às nossas lutas, em meio às nossas batalhas. Essa certeza que nos enche de alegria e nos faz crer num amanhã, e num amanhã que será melhor do que o hoje. Essa certeza é que nos inspira, essa certeza é que nos encoraja a irmos e anunciarmos as boas novas da salvação. Jesus Cristo venceu a morte. Ele te ama e Ele quer te salvar. Feche os teus olhos. Se coloque na presença desse Deus que está aqui. Que está aqui, que ocupa todo este lugar, mas que principalmente está em você. Porque nós somos templos do Espírito Santo. Olha a maravilha dessa verdade. Deus Todo-Poderoso habita em mim e habita em você. Seres tão pequenos, seres tão frágeis, seres tão limitados, são habitação de Deus. Que sinal mais nós precisamos? Olha o tamanho deste milagre. Um Deus que é eterno, onipresente, onipotente, onisciente, escolheu habitar em nós, seres tão imperfeitos. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti e Te pedimos perdão, Senhor, por todas as vezes, Pai, que temos negligenciado a Tua palavra. Por todas as vezes, Senhor, que temos rejeitado o Teu amor e a Tua presença em nós. Por todas as vezes, Deus, que não temos entendido o Teu chamado, a Tua vocação, o Teu propósito para as nossas vidas. Te pedimos perdão, Deus, todas as vezes que temos nos entregado aos nossos sentimentos, aos nossos prazeres, aos nossos desejos, Senhor, e temos deixado de Te servir, e temos deixado de Te buscar, e temos deixado, Senhor, de ser quem o Senhor nos chamou para ser. Em nome de Cristo Jesus, Pai, nessa noite nós queremos nos humilhar diante de Ti e dizer ao Senhor que nós reconhecemos quem Tu és, o Deus onipotente, onipresente, onisciente, o Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, dos céus e da terra. E reconhecemos quem nós somos, Deus, seres dependentes de Ti, seres que necessitam da Tua graça e da Tua misericórdia em todo o tempo. Te agradecemos, Senhor, porque Tu não desistes de nós. Te agradecemos, Deus, por, apesar das nossas imperfeições, o Senhor conta conosco na missão que é Tua. Obrigada por esse privilégio, Deus, de poder pregar e de poder viver o Teu Evangelho. Obrigada, Senhor, porque apesar das nossas imperfeições, o Senhor nos usa. Obrigada pelo privilégio de poder estar na Tua casa, Te louvar, engrandecer Teu nome, participar da Tua obra, trabalhar na Tua obra. Que privilégio, Senhor. Obrigada, Deus, por cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança, cada idoso, Senhor, que permanece firme e fiel a Ti.
Obrigada, Deus, pelos 132 anos desta igreja, Senhor. Pela presença do Teu Espírito Santo, porque foi ela que nos manteve em pé durante todo esse tempo. Obrigada pelos Teus ensinos, Senhor. Obrigada pelas exortações que o Senhor traz sobre nós, porque a Tua palavra diz que o Senhor só repreende porque o Senhor nos ama. Obrigada, Deus, porque nós estamos aqui para Te louvar, para Te engrandecer e para Te dizer, Deus, eis-nos aqui, envia-nos a nós. Te louvamos e Te bendizemos, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nosso Deus.